Boa tarde a todos. O som está bom. Estamos dando início a mais uma audiência popular, de participação popular, cumprimentando autoridades, colegas vereadores que se fazem presentes, a comunidade em geral, agradecendo a presença de todos vocês. É audiência pública de incumprimento aos disposto a legislação vigente promovida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas para demonstrativo de avaliação e cumprimento de metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Para dar seguimento aos atos da audiência pública, convido o senhor Vanderlei Biondo, contador representante da Secretaria Municipal da Fazenda, para conduzir a apresentação e trazer os dados a todos nós. Logo após a apresentação, abrimos para questionamentos. Biondo, é contigo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença dos vereadores que fazem parte da Comissão de Orçamento e Finanças. Nossos colegas aí, secretários, o vice-prefeito também está presente. Então, hoje nós temos a primeira audiência pública então, do ano. Conforme então, a lei determina que o Executivo tem que apresentar, através da Secretaria da Fazenda, coordenada aí pela secretária Paula. Então, no primeiro quadrimestre, então, até o final do mês de maio, o segundo até o final de setembro, e o terceiro quadrimestre em fevereiro do ano seguinte. Essa audiência nada mais é que uma prestação de contas aí das receitas e despesas que foram realizadas e executadas de janeiro a abril. Então, nós vamos começar aqui com um conceito de receita pública, né? É a soma dos ingressos, impostos, taxas, contribuições e outras fontes que são arrecadadas aí para atender às despesas públicas. Elas são divididas, então, em receitas correntes, que são os impostos, as taxas, que são receitas próprias do município, as contribuições sociais, patrimonial, que são as aplicações do governo, que está guardado no banco, tem a receita industrial de serviços, as transferências correntes, que são a do Estado e da União, e demais receitas. Também temos a receita capital, que são operação de crédito, inclusive o governo usou essa operação de crédito há 2 anos atrás, contratou. Nós temos a alienação de bens, amortização de empréstimos e as transferências de capital. E demais receitas de capital. Nesse quadro, então, esses slides foram extraídos então, daquele relatório que os vereadores receberam. Então, a receita prevista e realizada, consolidada até 30 de abril. Então, nós tínhamos receitas correntes de 74 milhões projetada, isso é uma média dos últimos 3 anos, e a receita de capital 274. Isso dá uma soma de 75 milhões 145 mil. E foi realizada, então, no total 23% com 79 a mais. 10% nas receitas correntes e também na receita de capital, que ali teve um acréscimo da operação de crédito que tinha uma parcela a receber, que entrou agora nesses últimos 4 meses. Então, superamos então, o previsto em 23,79%. Aqui é um demonstrativo de receita dos últimos 5 anos. 2021, nós tivemos 38 milhões e meio. 2022, tivemos uma soma de 51 milhões 725. 2023, 54 milhões 491. 2024, 77 milhões e 409. E agora, 2005, esses 4 meses, 2025, somou em 93 milhões. Então, os senhores podem ver o crescimento que teve. De 2021, as receitas próprias duplicou praticamente, até mais. As transferências correntes também duplicou. Então, para ver o crescimento que teve essas receitas. Inclusive também a receita patrimonial, que são as aplicações que está no banco do RPPS e da Prefeitura também.
Agora temos um quadrinho aqui das receitas próprias, que são os impostos e taxas. Nós tínhamos uma previsão de 32 milhões no total, né? 28.770 de impostos e 3.449 de taxas. Realizamos, então, nos impostos 6.915 e nas taxas 1.300.000. Então, no total, ali nós chegamos a 25,50. Mas vale salientar que o IPTU, os senhores sabem que só vem em julho, né, o desconto. E com certeza vai ser realizada essa previsão aí dos 32 milhões. Aqui nós temos de transferências, então, da União e as transferências do Estado. Então, os senhores podem ver o equilíbrio que teve aqui. Previsão anual de 191 milhões, o total, sendo 45 milhões e 600 da União e já foi arrecadado 15 milhões e 389. Então, 1/3 então, da previsto já foi arrecadado. O mesmo caso das transferências do Estado. 145 milhões, já arrecadamos 50 milhões e 673. Então, no total de tudo ali, chegamos a 34% do previsto das receitas do governo do Estado e do governo da União. O ICMS ali também tem um crescimento grande, já chegou a 34,75. Agora vamos num conceito para despesa. Para nós ser despesa, nós precisamos ter receitas. Então, a despesa constitui os gastos fixados na lei orçamentária e leis específicas. Também é classificada em despesa corrente e despesa de capital. Então, aquela receita decorrente vai passar aqui para a despesa corrente, que é aquela destinada à folha de pagamento dos servidores, as dívidas, material de consumo, serviços, tudo na despesa corrente. E a de capital é aquela que é investimento das obras que o município faz, equipamentos que é comprado, tudo vai na despesa de capital. Agora temos o quadro aqui, despesa prevista e despesa realizada. Então, nós tínhamos projetado 62 milhões de despesa e foi realizado 52 milhões, no caso foi executado. 84,9%. Lembrando que a despesa liquidada, a despesa empenhada talvez chega já perto, mas nós usamos sempre a despesa liquidada. Ali, vocês podem ver ali a linha de pessoal em encargos, chegou a 95%, então tem um equilíbrio, né? E a contabilidade sempre trabalha com previsões, e últimos anos está dando certo, inclusive na receita e também na despesa. Aqui é por fonte de recursos, o recurso livre, aí, que é o próprio, foi arrecadado 37.893 e foi liquidado em despesa 23 milhões. O MDE quase chegou a 100%, previsto 4.380 e foi aplicado 4.224. O Fundeb, tivemos uma previsão de 8.851. Desculpa, não a previsão, a receita arrecadada. E gastamos 7.700.000. A SPS, que é a saúde, 10 milhões de receitas e foi gasto 8.311.000. Também temos o recurso vinculado ao RPPS, a Previdência. 15.516.000 entrou nos cofres públicos e foi gasto 6.106.000. Isso pagando inativos e outras despesas. Recurso de convênios, então, entrou, então, os governos mandaram 15.576.000 e nós aplicamos 1.924.000. Então, da despesa liquidada com a receita arrecadada, 56,21%.
Aqui é o mesmo os dados dos anteriores, só um quadrinho. Então, a previsão anual consolidada do orçamento de Horizontina é 240.911. Projetada no período, uma receita de 75 milhões. E foi realizado 93.022. Então, nós tivemos 23% a mais no período e até agora 38,61 no ano, no caso. A despesa, o orçamento 240.911, foi projetada no período 62 milhões. E foi aplicado o gasto 52.291. Então, nós temos 84% foi contemplado até agora nos 4 meses e 21,71 se fosse no ano todo. Aqui é um quadro, aqui uma tabelinha por secretarias. Então, ali o orçamento é 248 milhões. A despesa liquidada, então, no total, 52.291. Então, está ali os 21,72. Mas é a despesa liquidada. Se fosse a empenhada, daí teria chegado aos 30%, no caso. Ali nós podemos ver que a única que quase atingiu foi os encargos gerais, que é ligado ao gabinete, 32%. As outras estão abaixo da despesa orçada. E essa encargos gerais, só para deixar claro que ali estão as dívidas do município, por isso que ela quase atingiu ali 1/3. Agora vamos passar para o demonstrativo da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Esse valor é para a base do cálculo da folha de pagamento. Ali que sai, através desse valor de 185.730, que sai o percentual da folha do executivo e também do legislativo. Então, as receitas correntes, 244.665. Daí tivemos as deduções ali, 30.515. Tivemos as contribuições de 5.372. Compensações previdenciárias, 1.409. Nós tivemos os rendimentos de 21.831, também é descontado das receitas. E daí é somado as deduções o que dá de negativo é somado ali. Daí nós chegamos em 188.533. Também tem um desconto, daí os valores que veio de emendas de deputados, veio 1.350.000 nesses últimos 12 meses. E também o que veio da fonte 604, que é combates, endemias e agente de saúde, também é descontado. Então, no total, ficou 185.730.000. Através daquele valor 185, então, que sai o percentual aqui da despesa de pessoal. Então, nós tivemos uma despesa de 85 milhões nos últimos 12 meses. Daí é reduzido 16 bilhões dos inativos, aposentados, pensões 2.161, e o que foi empenhado para essa fonte de recursos 604, 1.126. Então deu uma total de despesa 65.845. Essa foi a despesa pessoal nesses últimos 12 meses, que se tornou um percentual de 75,45%. O legislativo foi gasto, então, 2.521. Também é o cálculo pelaquela receita corrente líquida de 185 milhões. Ficou com um índice de 1,36. Aqui nós temos, então, os índices constitucionais, que são a saúde, educação e o Fundeb. Aqui, então, é do ensino, então, a base de cálculo é a mesma, 59.762. O mínimo é 25%, teria que ter aplicado, então, 14.940.
e foi realizado até agora 12.457.000. Chegou a 20,84%. Aqui nós temos da saúde, então, a base de cálculo da receita é 59.762.000. O limite seria 8.964.000 e foi realizado 8.245, um pouco abaixo aí dos 15%. A próxima, então, é do Fundeb, o mínimo, os senhores sabem que é 70%. 70% daria 6.196.000. Nós realizamos, então, 57,72, num total de 5.108.000. Então, mais ou menos, faltaria 1 milhão aí para chegar ao mínimo. Por minha parte, seria isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Biondo. Pessoal, algum questionamento? Está aberto a questões aí, quem quiser tirar alguma dúvida. Biondo, secretário de Fazenda. Paulo, quer fazer alguma colocação? Bom, se não tiver nenhum questionamento, a gente agradece a presença de vocês e, especialmente, a Paulo, secretário da Fazenda, o Biondo, que é contador, e damos por encerrada a audiência pública. Obrigado a todos. Podemos fazer pergunta?